noite, pessoal. Então hoje vamos começar finalmente aqui o livro propriamente dito, né? A gente já está aqui mais ou menos um mês, cada semana tratando um pouquinho dos aspectos de introdução à obra, né? Bhagavad Gita. A gente vai começar aqui com o capítulo 1. A gente lê, né, uma ou duas estrofes aqui e paramos para comentar quando for necessário. Então, primeira fala aqui do livro, né, do Bhagavad Gita. Os exércitos estão ali já prontos para a batalha. Então isso tudo tem um aspecto histórico também, né, além do aspecto filosófico, psico-espiritual. Povos tradicionais, a guerra era sagrada também, né? Existia todo um cerimonial e isso não era quebrado. As pessoas se posicionavam um exército, o outro, enfim, né? Não era hoje em dia como as coisas... Até a guerra foi deteriorada, né, no nosso tempo. Guerra híbrida, como se diz, né, com hackers e não sei o que, guerra biológica. Naquela época a guerra tinha um protocolo a ser seguido, né? Então tá. Disse Dhritarashtra, o rei cego, o patriarca dos Kauravas. Na planície sagrada de Kurukshetra, quando minha prole e os filhos de Pandu se reuniram ansiosos por combater, que fizeram, ó Sanjaya? Então, a partir de agora, tudo que se desenrola na obra é Sanjaya relatando ao rei cego, né? Dhritarashtra, certo? Então, Sanjaya é esse olhar de introspecção que a gente treina na meditação. Então, o que a gente está fazendo toda vez que a gente se dedica a uma prática de meditação? A gente está tentando acordar dentro de nós mesmos esse personagem específico, que aqui no Bhagavad Gita é chamado de Sanjaya. É o observador imparcial. Aquele que só conta o que está acontecendo. Porque a mente guiada pelos sentidos, a mente egóica voltada para o mundo material, ela é cega para ver o que se passa, né? Aqui o rei cego, pai, patriarca dos Kauravas, certo? A mente voltada para o mundo fenomênico, para o mundo transitório, mas ela não tem capacidade de introspecção. Ela precisa do auxílio de Sanjaya para o que está acontecendo. Aí Sanjaya diz: Então, ó rei, o rei Duryodhana, após ter visto o exército dos Pandavas em ordem de batalha, dirigiu-se a seu preceptor Drona e falou o seguinte: ó mestre, contempla esse grande exército dos filhos de Pandu, disposto em ordem de batalha por seu talentoso discípulo, o filho de Drupada. Estão aqui presentes poderosos heróis, arqueiros extraordinários, tão habilidosos na batalha como são Bhima e Arjuna, os guerreiros veteranos Yudhayana, Viratra, Drupada, os poderosos Dritaketu, Shekitana, Kashiraja, nomes diferentes, né? Purujit, eminente entre os homens, e Kuntiboja e Saibaya, o forte Yudamanyu, o valente Utamajuas, o filho de Subudra e os filhos de Drupadi, todos eles grandes condutores de cavalos, né? Esses nomes não se preocupem nem um pouquinho, que eles não vão voltar no livro, tá? Não precisa se preocupar, é só uma apresentação inicial do cenário da batalha, né? Como a gente já viu nas semanas anteriores, né? Cada um desses personagens ele tem um significado espiritual. Ele não vai explorar todos eles aqui, né? Lembra que os principais que a gente viu, né? Então aqui, o rei Duryodhana, né? O egoísmo, Drona, né? Os condicionamentos, os nossos hábitos herdados, os chefes ali do exército dos Kauravas, né? Ele estava relatando, então, como é que estavam dispostos ali o exército dos Pandus, né? Que tinham, né, uma série de bons combatentes aqui também, que eles representam as nossas virtudes, as virtudes da alma, enfim. Mas aqui a gente não precisa entrar nesses detalhes, isso, o que é importante vai voltar. Ouve também, ó flor dos nascidos duas vezes, melhor dos Brahmanes, acerca dos generais do meu exército que, em nosso meio, são preeminentes. Fala agora deles para a tua informação. Então aqui, né, primeiro ele fez a apresentação, Sanjaya narrando ali, né, a apresentação do exército dos Pandus, ou Pandavas, certo? E agora ele vai começar a falar dos
Kauravas, certo? Que são os representantes dos nossos defeitos, nossos pecados, nossos equívocos, enfim. Esses guerreiros são tu mesmo, Drona, Bhishma, Karna e Kripa, vitoriosos em batalha. Ashwatthana, Vikarna, o filho de Somadatta e Jayadratha, e muitos outros guerreiros, todos bem treinados para a batalha e equipados com variadas armas, estão aqui presentes, prontos a dar sua vida por mim. Essas forças nossas, protegidas por Bhishma, são ilimitadas, mas talvez insuficientes, enquanto o exército deles, defendido por Bhima, é limitado, mas muito adequado. Então olha que interessante, aqui na verdade Sanjaya está narrando, mas ele está dizendo assim, as palavras que Duryodhana, que era o general do exército, está dizendo, né, para Drona. Então quando ele fala assim, ele está falando aqui em primeira pessoa como Duryodhana narrando para Drona, né? Por isso que ele fala assim, né, essas nossas forças, tudo mais, né? Porque é o Duryodhana falando com Drona ali, né? Mas só o curioso aqui, o interessante, é que ele fala, né, que essas nossas forças são ilimitadas, mas talvez insuficientes. Aqui que está o ponto interessante aqui. Então, digamos assim, as armadilhas do ego, elas são infinitas, é isso que ele está dizendo aqui, certo? Elas não param de crescer e se multiplicar, né? Então, digamos assim, só o orgulho, por exemplo, se a gente for pensar em termos, né, na nossa linguagem aqui, só o orgulho tem uns 200 afilhados que vão surgindo, que vão se multiplicando, digamos assim, né? A coisa não para, certo? Mas fala assim, mas por outro lado, o lado de lá, os pandus, né? Eles são um exército muito menor, mas eles são mais bem treinados, digamos assim, né? Porque isso que é interessante, né? Porque no final das contas, né, isso vai ser a mensagem lá, dando um spoiler do final, né? No final das contas, a batalha já está garantida, certo? A batalha já está garantida no seguinte aspecto. Esse aspecto da luz, ele sempre vai se sobressair. Não importa quão grande, quão profunda seja a escuridão, acender uma vela, ela já começa a vencer, né? Então a batalha já está ganha. Então, por mais que o exército seja menor, aqui Duryodhana, né, o egoísmo está dizendo, eu acho que não vai dar pra gente, digamos assim, no final das contas. Eles são menores, mas assim, eu não sei não, meu pressentimento me diz que vai dar ruim, né? Ele está dizendo aqui. Todos vós, guarnecendo adequadamente vossos postos nas divisões do exército, protegei Bhishma. O ancestral Bhishma, o mais velho e poderoso dos Kurus, a fim de animar Duryodhana, soprou seu búzio, que soou como o rugido de um leão. Então, de repente, após a primeira nota de Bhishma, um grande coro de búzios, tímpanos, símbolos, tambores e cornetas soou do lado dos Kurus. O barulho foi aterrorizante. Então, também Krishna e Arjuna, sentados em seu grande carro, puxado por cavalos brancos, sopraram esplendidamente seus búzios celestiais. Ele está chamando Krishna por um apelido aqui. Rishikesha, que é Krishna, fez soar seu búzio Panchajanya. Dhananjaya Arjuna fez soar seu grande búzio Paundra. O rei Yudhishthira, filho de Kunti, soprou o seu também. Nakula e Sahadeva fizeram soar respectivamente seus búzios. Ele fala o nome de cada búzio, não tem necessidade. Então, aqui ele está dizendo, né? Assim como o exército, né, do egoísmo aí, da ilusão, começa a fazer barulho, digamos assim, né, a se preparar para a batalha, o outro lado também estava se preparando. Então esses búzios, aquelas conchas que parecem flautas, assim, né? Isso era como o ruflar dos tambores no cerimonial da batalha, assim, né? Então antes do bicho começar a pegar mesmo para valer, tinha todo esse cerimonial. Ficava todos enfileirados, enfim, está dando um aspecto aqui introdutório ainda, né? Num determinado ponto ali no começo, você falou, acima de tudo, proteger, e o nome do personagem, ele tem alguma significação? Bhishma. Então, Bhishma é o egoísmo, na verdade. Eu falei do Duryodhana, né? Duryodhana são as ilusões do apego sensorial, do apego
né, dos sentidos, e Bhishma, que é o egoísmo propriamente dito. Então, o egoísmo no sentido da ilusão primordial da separatividade, né? Então, talvez por isso que tem que proteger Bhishma, né? Se esse cai, cai todo mundo, digamos assim. Se cai a ilusão da separatividade, se cai a ilusão de que eu sou um, você é outro, nós temos que rivalizar aqui, eu tenho que ser melhor que você, eu tenho que sentir ciúme, eu tenho que sentir inveja, eu tenho que me sentir superior, ou enfim, tudo cai. Se Bhishma cai, se a ilusão de que somos separados cai, o exército vai ser totalmente derrotado. Então, se todo mundo protege Bhishma, não deixa nenhuma flecha chegar nele. Né? Interessante esse aspecto, bem lembrado. Porque todo mundo estava preocupado aqui com ele, né? Drona e Duryodhana ali estavam falando assim, né? Vamos todo mundo cercar aqui o Bhishma, ele não pode ser atingido, né? E aqui ele só complementa esse primeiro passinho, né? Que é essa tremenda sonoridade, que é quando todo, né? Krishna, Arjuna e todos os outros irmãos de Arjuna começaram a tocar seus búzios. Ele fala essa tremenda sonoridade, reverberando no céu e na terra, transfixou o coração do clã de Dhritarashtra. Então, isso daí já foi uma primeira ferida no outro lado, digamos assim, né? E aqui eu acho que antes da gente seguir, vale a pena ler essa explicaçãozinha aqui do Yogananda. O simbolismo yogi do soar de búzios. Estes versículos fazem referência aos sons de vibração específica, os búzios dos diversos Pandavas, ouvido pelo devoto que medita, emanando dos centros astrais na coluna vertebral e no bulbo raquiano, é esse ponto aqui. Pranava, o som da vibração criadora de Om, é a mãe de todos os sons. A energia cósmica inteligente de Om, emitida por Deus e manifestação dele próprio, é criador e substância de toda a matéria. Essa vibração sagrada é a ligação entre a matéria e o espírito. Meditar em Om é o caminho para perceber a verdadeira essência de toda a criação como espírito. Seguindo interiormente o som do pranava até sua fonte, a consciência do yogi é transportada para o alto, para Deus. O universo microcósmico do corpo humano, a vibração de Om, age por intermédio das atividades vitais dos centros astrais da vida na coluna vertebral, com seus elementos vibratórios criadores: terra, água, fogo, ar e éter. Por intermédio deles, o corpo humano é criado, posto em ação e mantido. Essas vibrações, ao operarem, manifestam variações características do pranava. O devoto, cuja consciência se torna sintonizada com esses sons astrais interiores, descobre-se ascendendo gradualmente a estados superiores de percepção. Então, ele está dizendo aqui, né, ele está comparando esse soar de búzios dos Pandavas à recitação interna do mantra Om, né, que é a fonte de todo o universo, né, segundo a cosmologia hindu, né, e aqui como um veículo de libertação, né, na percepção yogi, na percepção também hindu como um todo assim, os mantras são como que boias de salvação. A gente está tudo se afogando aqui no oceano da ilusão, digamos assim, né? Então os mantras são como que boias de salvação. A gente se agarra neles assim para escapar das ondas turbulentas aqui desse mundo transitório de fenômenos, né? E aqui é o mantra original, principal, o Om. Eu acho que por hoje tá bom, a gente pode seguir, né? Depois mais em frente, para não prolongar demais. Não precisamos ler um capítulo inteiro de cada vez. Beleza? Então a gente segue conversando sobre nas próximas semanas. Até. Mestre, fazei que